precisamos falar sobre a questão de juiz dentro da igreja, né? Temos que começar a refletir muito bem quando se fala que um pastor de uma igreja ou um ancião, como é o caso da congregação, nasci e vivi lá há muito tempo, né? Mania de querer o ancião fazer o papel de juiz. Ah, quem julga é Deus. Ora, quem julga é Deus, por que o ancião julga o irmão do povo? Julgar. Quando você fala, que nem eu vi uma fita gravada numa reunião de ministério de alguns anciões que julgaram o irmão André, um irmão que me procurou recentemente, o André Souza. Ele foi julgado. Então o ancião prega que não é para julgar. Só Jesus julga. Só Deus julga. Prega isso. Aí quando faz uma reunião em particular, julga. Julga um irmão. E julga um irmão sem o advogado presente, o que é ilegal. Toda sanção de direito punitivo, direito penal, direito sancionatório, que gera sanção, que gera punição, é ilegal. Qualquer sentença prolatada ou interrogatório, ou julgamento, ou audiência de instrução, que a gente chama, que você vai instruir, ver o que está acontecendo, o seu advogado presente. E quando o ancião fala, você pecou, você errou, você não pode tocar, você não pode mais tocar, tocava não toca mais, a partir de agora você não vai tocar mais, agora você não tem mais liberdade porque você pecou, você está fazendo um julgamento. Você está julgando a pessoa. Não adianta falar que não está julgando, tanto está julgando que tem poder sancionatório. Quando o ancião julga, ele dá uma sentença numa vida, numa família de uma pessoa. Isso quando não destrói a família inteira, porque tem anciões antigos que destruíram famílias inteiras. É que esse povo novo que está chegando, mais moderno, não sabe quanto sangue está derramado lá atrás. Então julga a pessoa, tira a liberdade do músico, tira a liberdade do organista, tira a liberdade de um casal que se separou, que não quer revelar o motivo. Então eu já estou conversando com vocês agora no nível mais avançado. Vocês já ouviram os primeiros vídeos. Primeiro que você não é membro, tem que lembrar disso, não é membro. Quem não é registrado na igreja não é membro. Ah, sou membro pela fé. Sim, tudo bem. Mas você, então, se você é membro pela fé, não se esqueça que o ancião, o cooperador, é membro da igreja. Eles são registrados com carteirinha e tudo. Tem número de registro, são membros. Ancião, cooperador, diácono é membro. Irmãos da administração, eles são membros. Você não é membro, fique-se, eu sou membro da congregação. Você não é membro, você é frequentador. Ah, mas eu me batizei. Batismo em águas não faz a pessoa membro. É que nem você falar, eu sou vivo, eu sou brasileiro. Mas se você não tem registro no cartório de pessoas naturais, você não é cidadão brasileiro. Para você ser um cidadão, você tem que ter registro. É assim que funciona o mundo hoje. Não é querer transformar o Brasil na antiga Palestina, na antiga Judéia, Belém da Judéia, onde Jesus e Maria... onde José e Maria teve Jesus no Egito, naquele tempo nômade, tempo do bronze, tempo, né, que não tem como comparar. Agora querer dizer que você é membro, você não é membro. Toda vez que eu falar com vocês agora, vou explicar isso para vocês. Vocês não são membros, vocês são frequentadores. Para ser membro tem que ser registrado. Ah, mas aqui é uma obra espiritual. Muito bem, eu até posso entender isso, que aqui é uma obra espiritual. Ora, e inclusive, já voltando, lembre-se, sempre que vocês puderem, assista os primeiros 6 vídeos. Acho que foi 6 ou 4. Os primeiros vídeos que eu falo sobre essa questão. O governo está escrito na convenção. Eu falo em convenção, não falo em Assembleia Geral. Porque a Assembleia Geral ela é infralegal. Primeiro está com a convenção da congregação. Depois as assembleias não podem anular a convenção. Senão tem que destituir todos os anciões por falsa profecia. Porque a constituição da igreja é onde constituiu a convenção, constituiu a igreja. Não pode vir agora um mandamento na assembleia que contraria a convenção. Senão o ancião, então, ele está anulando o que disseram que Deus falou. Os fundadores da igreja, da congregação, os anciões primitivos, fizeram a convenção. Todos os anciões primitivos participaram, todos, sem exceção, inclusive Francisco, Miguel Espina, tudo.
O Francisco não veio para o Brasil, mas ele deu aval depois lá no estado, em Illinois, Estados Unidos. Né? Então não pode contrariar a convenção. A convenção diz: nós aceitamos as leis civis, temos obrigação de respeitar as leis civis. Então o objetivo da igreja é respeitar a lei civil. Parabéns, ótimo. E não é só a congregação, tem outras igrejas que respeitam a lei civil. E nós não registramos o membro, não registramos membros, porque aqui a fé da pessoa é para com Deus. E as coletas não geram direitos e deveres, não devem gerar direitos nenhum para as pessoas. Porque, claro, não gera direitos, não é membro. Ó, vocês estão assim. Inclusive, quando se corta a liberdade, tem um tópico que diz que quem perder a liberdade não poderá tocar, não pode pregar, não pode nada. Todavia, não podemos impedir que deem coletas. E vocês fizeram questão de falar isso. Então, dinheiro vocês recebem da pessoa. Para tocar um instrumento, não. Então, tem que explicar para as pessoas que ser batizado nas águas do batismo não faz a pessoa membro de uma igreja. Ah, então mas a minha fé é para com Deus. Então tá, se a minha fé é para com Deus, e no estatuto está descrito que não registramos membros, porque não há governo divino. No campo material, a igreja tem a personalidade jurídica. Mas tem que esquecer que no campo tem a pessoa física, que é os membros. Então, vocês colocaram que as pessoas que vão na igreja não são membros, não registram membro. Então não é membro. É frequentador. Esses membros, vocês disseram lá que eles têm a fé para com Deus. A nossa fé é para com Deus. Ora, se a nossa fé é para com Deus, não pode vir um membro registrado da igreja, ancião, cooperador, diácono, e tirar a nossa liberdade de tocar. Liberdade não é uma liberdade como se fosse um ministério. Só tem ministério na igreja que é registrado. Músico, para fins estatutários, não é ministério, é um cargo. E esse cargo é preenchido por pessoas voluntárias. Não existe registro de membro, músico, organista, porteiro. Não é membro. Se vocês receberam a pessoa para tocar na igreja, como voluntário que não recebe salário, e não registram, não são membros, são voluntários, vocês não podem cortar, vocês não podem proibir. Vocês não registrou como membro. Se você não é membro, se você não registrou, você ancião, vocês anciões mais velhos do braço, que são os donos da igreja, que são donos, porque vocês mandam e desmandam, e ninguém pode passar. São pior que Nabucodonosor. Vocês dão a vida e vocês tiram a vida de quem quer dar. Quem quer dar, vocês dão, e quem quer tirar, vocês tiram. Então vocês não podem tirar do cargo de músico frequentadores voluntários. Eles são frequentadores voluntários. A partir do momento que você admitiu ele como voluntário, você não pode falar, você não vai mais ser voluntário. É lógico que ele vai. Por quê? Porque tudo que ele fizer, a fé dele é para com Deus, não é mais para com você. Ele não presta contas para a igreja. O músico não presta conta para o ministério de ancião. O ministério de ancião não tem poder sobre o músico. Ele pode ser músico, claro que pode ter uma organização, tem um encarregado a respeitar o ancião. É lógico, tem que respeitar. O ancião, primeiro, que ele não é dono do templo, ele não é dono da igreja e ele não é dono do povo. E ele é membro, o povo é frequentador. Então, se a pessoa vai tocar na orquestra e não é registrado, ele é um músico voluntário. Ele não pode ser expulso da orquestra por um membro registrado, que é o ancião. O ancião é registrado, o músico não é registrado. Então, o membro não tem poder sobre quem não é membro. Agora, a partir do momento que é público e notório, fatos públicos e fatos notórios não necessitam de prova em juízo. Não sei se os senhores sabem disso. Isso é matéria de direito processual. Então, a partir do momento que a pessoa não é membro, é frequentador e está frequentando, e vocês admitiram uma vez, como músico, organista, qualquer coisa que seja, inclusive pessoas que frequentam, canta, chama, toma Santa Ceia, essas pessoas são tudo como frequentadores. Tudo que tem ali não é oficial. Aquilo ali é só aquilo ali é fictício, no mundo da ficção, jurídico. Por quê? Porque entende-se que a fé é para com Deus. Muito bem. Então vocês disseram que a fé é para com Deus. Essa fé é para com Deus. Só Deus pode tirar a pessoa da orquestra. E como é que Deus vai tirar a pessoa da orquestra? Ah, através do ministério? Sim, somente através do ministério de membros, anciões, cooperadores e diáconos, para membros. Para quem não é membro, vocês não têm poder. O ancião não tem poder nenhum sobre quem não é membro. Por isso cabe mandato de segurança. Mandar segurança, vocês caem na primeira. Você não tem essa força que vocês. É que vocês
estão muitos anos assim acomodados e não encontraram ainda quem questionasse. Mas agora vocês vão encontrar. Vários vão questionar. Não pode tirar a liberdade de um voluntário. Eu não vou chamar mais de Ministério da Música, tá? O Ministério da Música da pessoa é para a pessoa com Deus. A pessoa que toca na igreja, ela acredita que está fazendo aquilo para Deus. Não, a pessoa não está tocando para o ancião, para ouvir. Eu não estou tocando para o ancião. Eu estou tocando para Deus, porque minha fé é para com Deus. Vocês colocaram no estatuto que a fé é para com Deus. E agora, na hora de cortar o ministério, é o ancião que corta? Não. O ancião é membro da igreja. Ele se vire lá no Brás. Membro de igreja não pode tirar a liberdade de quem não é membro. Não é membro. A liberdade é para todo mundo que está dentro da igreja. Pode chamar ainda, pode cantar. Depois nós vamos falar das falsas profecias, viu? Mas é outro assunto. Eu só estou lembrando que no próximo vídeo eu vou falar das profecias e efeitos jurídicos. Sobre as profecias que vocês fazem, não sabe para quem. Eu não sei para quem que é, eu não sei com quem Deus está falando. Mas essa profecia é essa. Tem responsabilidade jurídica sobre isso, viu? E quando nós vamos na igreja, nós aprendemos. Ninguém está aqui por causa do homem. Nós estamos aqui por causa de Deus, temos a fé para com Deus. Se a minha fé é para com Deus, eu não presto contas mais em termos ministeriais para o ancião. E músico não é cargo registrado em ministério. É ministério com relação à fé da pessoa para com Deus. Porque ele está na orquestra, ele está servindo a Irmandade, está cantando junto com ele, ele tem aquele prazer de exercer aquele cargo. Cooperador de jovens também não é ministério, eles não registraram como membro. Só é ministério na igreja que é registrado como membro. Só é membro da congregação quem é registrado como membro. Vocês que estão me ouvindo, que muitos estão se contorcendo de ódio, eu conheço o povo, eu sou sangue puro, nasci dentro da congregação, participei de reunião de anciãos, participei de tudo, sei a fundo, conheço anciões antigos, conversei, bebi, comi, então eu sei como funciona aí. Fui amigo do Nerci Mariano, Pedro Clementino, Armando Lemos, sabe, conheço todo mundo, conheci José Nicolau, conheci os anciões mais velhos de Santo Amaro, viu? Alcides Sanches, tudo gente boa, pessoas de primeira linha, todos anciões muito bons, só que eram membros, eu não sabia. E aí o pessoal fala assim: eu sou um membro da congregação. Você não é membro, você é frequentador. Ah, mas a nossa fé para com Deus, estamos na graça de Deus. Tudo bem, não tem problema. Então, se a tua fé é para com Deus, então o ancião não tem poder sobre você. Nenhum ancião pode tirar a liberdade de uma pessoa que não é membro da igreja, isso está claro. E outra, então, para entrar agora no tema do vídeo, é o quê? Ancião não é juiz. Primeiro que ele não pode julgar ninguém, quem não é membro. E para julgar o ancião que convive com a pessoa, e ele representa a igreja, ele não pode julgar as pessoas que não são membros, né? Mas se fossem membros, faz de conta que é membro. Julgar, porque entre a igreja e o membro, o representante da igreja, ele faz parte desse lado, porque a ação é réu, autor e juiz. O ancião não pode ser juiz porque ele representa a igreja. Ele é preposto da igreja. Ele não pode ser preposto da igreja com relação a algum litígio, alguma divergência de um membro que não é membro, é frequentador. O frequentador membro, né? Ele tem um litígio com relação a qualquer questão da igreja, o ancião é só um preposto. Ele não pode julgar sendo preposto. O ancião é um preposto, ele não é juiz. Ah, mas no Velho Testamento era juiz. No Velho Testamento era juiz. Mas nós não estamos no Velho Testamento, estamos no Novo. Novo Testamento que vale a lei civil. Está no estatuto, não tem para onde correr. E o ancião não pode julgar ninguém, dizer quem tem liberdade, quem não tem liberdade, você pode tomar santeia, você não pode, você está fora, você é pecador. O ancião não pode, porque quem prega, faz a pregação lá no púlpito, que diz que a pregação é Deus que está falando com o povo, e ele não é ele que está usando a palavra para pregar, como aconteceu, né? Como aconteceu em Mogi das Cruzes. O ancião fez o julgamento do quartinho do irmão André, falou que ele era um pecador, que ele estava pecando, que ele não podia tocar, que ele não podia ter liberdade, tinha que ficar quietinho no canto, tenho tudo gravado, transcrito, para levar para o juiz de direito ver. E depois, na semana seguinte, ele foi no púlpito e pregou, mesmo o ancião, pregou e massacrou o casal dentro da igreja. E eles tiveram que sair chorando da igreja. Que aqui não é lugar de pessoas que adulteram, que casa se separa a não ser por adultério, que a igreja não aceita, que é lugar de ordem, aqui é a palavra de Deus, aqui é Deus, aqui não é lugar de pecador. Tudo isso daí gravado, lógico, bem gravado, transcrito, né? Lógico, ninguém mais é bobo de ouvir essas coisas e não gravar. É óbvio. Né? E fez o papel de juiz no quartinho e depois usou aquele julgamento e pregou para a pessoa com a pessoa presente dentro do culto. É claro que a pregação foi contra o casal, é óbvio. Então o ancião está impedido de julgar. Primeiro que ele sabe da vida das pessoas. Ele não pode julgar. Ele está impedido.
E outra, ele faz parte da igreja. Todas as questões em relação à igreja, não é em relação ao ancião. O ancião não manda nada. Quem manda é o conselho de anciões. O conselho de anciões é que delibera. Primeiro grau, e tem segundo grau. Tem que ter segundo grau. Ele é como um preposto. O ancião não é juiz. O ancião juiz é aquele do Velho Testamento, que é o sumo sacerdote. Lembra do sumo sacerdote Ananias? Do Novo Testamento teve um sumo sacerdote no tempo que foi fazer o julgamento. Ele era juiz, ele era sumo sacerdote. O sumo sacerdote no povo judaico era juiz. E ele foi julgar Paulo. E chegou Paulo, foi defender, ó, eu sou romano, né, tenho meus direitos aqui de cidadão. Quando ele começou a falar que eu tenho boa consciência para com vocês, estava no sinédrio, no templo, o ancião sumo sacerdote Ananias mandou bater na boca de Paulo, e deram um tapa na boca de Paulo e machucaram o apóstolo Paulo. E ele falou assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Deus te ferirá. Livro de Atos, podem ver. Paulo perante o sinédrio. Deus te ferirá, parede branqueada. Porque com a lei de Deus me julgas e me bates e me feres com a lei com que me julgas? Desobedecendo a própria lei que está me usando para julgar? Usa a lei para me julgar e desobedece a lei me batendo? A própria lei com que usa para me julgar, usa para me ferir? Deus te ferirá. O apóstolo Paulo enfrentou o ancião de Sinédrio, que é esses anciões das igrejas de hoje, que querem fazer papel de juiz. Só que naquele tempo o Estado era igreja. Hoje não, Estado é uma coisa, igreja é outra. Senão não precisaria nem registrar o nome da igreja. Não, tem que registrar CNPJ, tem que fazer inscrição na Receita Federal. Por quê? Porque tem que respeitar a lei brasileira. Personalidade jurídica, tem personalidade civil. Não existe personalidade jurídica sem personalidade civil. Então tem os membros da igreja. Os membros é ancião, cooperador, diácono, pessoal das assembleias, da administração. Porque o povo é frequentador, o povo não é membro. Não é registrado e está escrito no estatuto que as coletas não geram direito nenhum, de qualquer pretexto. Ou seja, vocês não têm direito a nada. Se vocês não têm direito a nada, você é frequentador e você foi admitido como voluntário que toca, exerce cargo, não recebe salário, como voluntário não sendo membro, o conselho de anciões e membros da igreja, que são só eles, não tem poder sobre você. Cabe mandato de segurança. Simples assim. E o ancião não pode fazer julgamento de frequentador de igreja. Eu estou falando frequentador porque você pode ser batizado, ter sua fé, pode seguir a congregação, mas você é frequentador, você não é membro. O ancião não tem poder sobre você, ele não pode te julgar. Para ele te julgar, teria que você ser membro, o povo ser membro, e aí tem que ter um conselho eclesiástico formado fora do templo onde você frequenta. Não pode ser o mesmo isso, ele está impedido. Ele conhece a tua vida, ele é amigo de pessoas ali dentro. Ele não pode. Ele, muitas vezes, o Senhor vai julgar o próprio amigo, parente, de que é de amigo, então ele está impedido. Ele tem que levar para o tribunal eclesiástico, formado por irmãos idôneos, nomeados, com direito à defesa, com advogado, processo administrativo disciplinar eclesiástico, com direito à defesa, contraditório, provas, e não pode nenhuma sanção advir de cumprir por um réu, quem quer que seja, pode ser todo o ministério ou do povo, por alguém que cumpriu uma norma de direito civil, uma liberdade civil de brasileiro. Tá, eu vou me divorciar, a lei permite eu divorciar no papel, casar no papel, como eu quiser, eu tenho a liberdade que eu quiser fazer com a minha vida, continuar tocando, porque eu não toco para o ancião, eu toco para não toco para a igreja, eu não toco para os homens, eu toco para Deus. Por quê? No estatuto está dizendo que a nossa fé é para com Deus. Se a minha fé é para com Deus, eu toco para Deus, e o ancião não pode me tirar a liberdade, ele não é juiz. Só se fizer o tribunal eclesiástico separado por pessoas que não me conheçam. Aí ele pode exercer o papel de juiz natural, com direito ao contraditório, devido processo legal, primeiro grau, segundo grau, que é o duplo grau de jurisdição. Aí se faz a coisa julgada administrativa, mas não se faz coisa julgada judicial. Não se transita em julgado, só administrativo. Aí pode pegar todo aquele processo e levar para o poder judiciário. Quando na Bíblia fala, mas não tem entre vós, homens de Deus, para julgar, porque tem que levar vossos problemas para os estranhos, para os infiéis, ali não está falando tribunal superior, aqui é Superior Tribunal de Justiça, primeiro grau, o juiz de direito brasileiro, ali estava falando dos tribunais de Herodes, de César, porque o povo ou julgava-se entre eles, ou tinha que julgar no Código Penal, o poder judiciário da época, era o próprio César que tinha dominado Belém da Judéia, tinha dominado a Palestina.
a Galiléia, aquela região, Jerusalém, aquele povo todo estava dominado pelo Império Romano. Então quem julgava ali eram os imperadores romanos que massacravam inclusive os cristãos. Então, eles eram infiéis. Aí sim, chamar eles de infiéis. Mas hoje nossos irmãos, os nossos juízes de direito, não pode ser tratado de infiéis, de pessoas de qualquer forma, pessoas infiéis, não, são homens de libada e idoneidade. Vocês não podem se dirigir a um magistrado do Poder Judiciário de qualquer maneira. A maioria, inclusive, é cristão. Não é porque não é da mesma igreja que não é cristão. Não pode chamar de infiel um juiz. E ele é juiz, ele é imparcial. Se tiver uma ação da igreja contra o membro não é membro. Às vezes eu faço e a pessoa já começa a ficar alegre. Não é membro, é frequentador, porque não é registrado. Esses litígios têm que ser levados ou ao tribunal eclesiástico da igreja, feito por pessoas estranhas aos fatos, que não são da mesma localidade, que não conhecem os fatos, não têm amizade com ninguém. Se tiver, está impedido. Inclusive pode entrar com suspeição, exceção de suspeição contra o juiz que for amigo. É tudo norma de direito processual. Faz primeiro grau, segundo grau, e se quiser, vai. Não precisa ir para o judicial, resolve ali. Se quiser, pode. Se achar que tem uma injustiça. É assim que funciona. Então o ancião que conhece o povo, ele está dentro daquela comum. A minha comum é lá. O ancião conhece você, conhece teu pai, conhece os dois lá. Ele é amigo da esposa, é amigo do marido, ele é amigo de todos. Ele não pode julgar, ele está impedido, ele é amigo. Ele está junto ali. Ele não é juiz, o ancião não é juiz. Outra coisa, para um ancião julgar um casal, os dois têm que nomeá-lo, ele como tribunal arbitral, chamamos de juiz arbitral. Tem toda uma regra de processo. Aí os dois têm que dar uma carta para que ele possa julgar, e a sentença dele tem valor, pode até homologar no Poder Judiciário. Mas no litígio, não. O litígio tem que ser tribunal eclesiástico. É a lei. Tem que respeitar a lei, viu? Está na convenção. Nós respeitamos as leis civis do país. Isso aqui eu estou falando aqui é lei civil. Viu? Tem que respeitar a norma de direito processual. Então, se você está falando, mas a gente tem uma fé. Deus colocou os seus pastores para apacentar o velho, para pensar em assunto espiritual. Assuntos materiais, quem trata é a lei. Se eu posso alguma coisa ou não, é a lei que vai me dizer. Você não vai usar calça comprida. Mas a lei não me proíbe. Isso é constrangimento legal. Tudo que a lei não proíbe, eu posso. Você não pode? Posso sim, eu posso sim. A mulher pode cortar o cabelo. Ela vai ver como ela quer, porque a fé dela é para com Deus. Vocês têm que entender que não é eu que estou falando isso. É o estatuto, a convenção da igreja que fala. A nossa fé é para com Deus. Não há direitos, não há deveres nenhum para com a igreja. Está lá. A congregação, não, as coletas dadas pelo povo, não chama nem de membro, chama de povo. As coletas recebidas pelo povo não geram direitos, nem deveres, nem obrigações de nenhuma espécie a qualquer pretexto. Leiam com seus próprios olhos. Por que não gera? Porque a igreja não tem compromisso nenhum com o povo da igreja. Não tem compromisso nenhum. Por quê? Porque vocês são frequentadores. Consegue entender o que eu estou falando? Você que é batizado, eu sou da congregação, sirvo a Deus na congregação. Não. Sim, você pode servir a Deus na congregação. Você é um membro, você não é membro, você é um frequentador. Viu? E o ancião não pode julgar você porque ele é membro e você não é. Ele não tem poder sobre quem não é membro. E se tivesse registro, também teria que levar para o tribunal eclesiástico, porque ele está impedido. Quem prega a palavra por revelação não pode fazer papel de juiz. Se ele conhece a vida da pessoa, como é que ele vai pregar depois por revelação? Ele já sabe a vida das pessoas. Então não é revelação, é palavra para atacar as pessoas, para elogiar, exaltar uns e abater os outros. Isso é chamado ministro da impiedade. Que no outro vídeo, depois uma hora eu vou falar o que é ministro da impiedade. Paz de Deus.